Fala galera de futuro, professor Cadê na aula. Galera, sabe aqueles números muito grandes, como por exemplo a distância entre a Terra e o Sol, a distância entre a Terra e a Lua, ou até mesmo a distância entre os dois polos da Terra, o Polo Norte e o Polo Sul, ou também números muito pequenos, como por exemplo a espessura de uma folha de papel. A espessura de uma folha de papel. Você faz ideia de qual é a espessura de uma folha de papel? Muito fina, e isso, a representação numérica disso é muito pequeno. Esses números muito grandes ou muito pequenos, nós vamos trabalhar nessa aula. Nós vamos representar a ordem desses números muito grande ou muito pequeno através de uma potência de base 10. Esteja com o material em mãos, faça todas as anotações possíveis, pause o vídeo quando você precisar resolver um exercício, fazer uma anotação, pause o vídeo aí para você fazer tudo certinho, esteja sempre focado na aula e deixe suas dúvidas aqui no comentário. Eu e a minha equipe vamos tentar solucionar todas as suas dúvidas, ok? Vamos direto para a aula? Vamos lá! Essa é a aula 27 do 8º ano do primeiro bimestre, potências inteiras de base 10. Galera, identificar e obter potências de base 10 com expoentes inteiros positivos e negativos, observando regularidades. Olha, nós vamos falar então aí dessa potência de base 10 com expoente positivo e expoente negativo. Vamos ver em que situação que a gente utiliza aí esse expoente positivo e expoente negativo para representar essas grandezas, ok? Ordem de grandeza. Então, olha lá, a ordem de grandeza, o que é essa ordem de grandeza? Só para relembrar: unidade, dezena, centena, unidade de milhar, dezena de milhar, centena de milhar e assim por diante. Isso são as ordens de grandeza. Quando a gente fala dessas ordens de grandeza, quando pegarmos aí a distância entre o Sol e a Terra, por exemplo, que é um número muito grande, a gente vai achar qual é a ordem de grandeza desse número. Parece um bicho de 7 cabeças, mas é muito fácil. Nesse quadro, por exemplo, encontramos aí potências de base 10 com expoente positivo. E observando os valores que estão aí no quadro, podemos observar que essa potência de base 10 com expoente positivo é para representar números muito grandes. Por exemplo, o 100, que tem 2 zeros aí, observando os zeros do número, é o que vai dar lá a origem ao expoente 2. O 1000, que tem 3 zeros, vai dar origem lá ao expoente 3 da base elevado ao cubo, base 10 elevado ao cubo, e assim por diante todos os outros valores aí da nossa tabela, né? 1 trilhão, temos 3, 6, 9, 12 zeros, representando 10 elevado à 12ª potência. E aí a gente vem aqui para uma reflexão. Se a distância entre a Terra e a Lua é de aproximadamente 384.400 km, qual é a ordem de grandeza dessa distância? Um minutinho aí de reflexão para você. Beleza, agora pense e responda. Potências de base 10 com expoente inteiro. Se para a escrita de um número muito grande utilizamos potência de base 10 com expoente positivo, para qual finalidade utilizamos potência de base 10 com expoente negativo? Primeiro item, para indicar um número muito grande negativo. Segundo item, para escrever números muito pequenos. Se você respondeu para escrever números muito pequenos, parabéns, você acertou. Assim como os expoentes positivos na base 10 é para representar os números muito grandes, os números muito pequenos são representados pelos expoentes negativos.
Então, nesse quadro, vocês encontram aqui os números muito pequenos. E observando lá os expoentes, nós encontramos expoentes todos negativos. Ou seja, um número muito pequeno, o expoente é negativo e da base 10. E a quantidade de casas decimais que o número representa. Então, aquele expoente vai representar a quantidade de casas que o número representa. Um décimo tem uma casa depois da vírgula. Então, olha lá, ó, menos 10 elevado a menos 1. Um milésimo tem 3 casas depois da vírgula. Então, está representando lá, ó, o expoente menos 3. Um trilionésimo temos 12 casas depois da vírgula e por isso o expoente negativo 12, ou seja, 10 elevado a menos 12. Considerando então que a espessura de uma folha de papel é de aproximadamente 0,00016 metros, qual é a ordem de grandeza dessa espessura? Atividade 1 aí, pessoal, de olho no modelo, olha aí, ó. Você pode observar aí no modelo da primeira linha que nós temos aí 100 mil escrito aí por extenso. Ele na forma de potência, 100 mil é 10 elevado à quinta, porque 100 mil é representado pelo número 100 mil, ou seja, 100,000. E aqui a gente tem um expoente 5. Na primeira linha aí, você vai ter a escrita por extenso, vai ter a forma da potência em que escreve esse número, o valor do expoente, podendo ser positivo ou negativo, dependendo da situação, se é um número muito grande ou se é um número muito pequeno, e a escrita do número. Nas próximas linhas, você vai ter que preencher o quadro com o mesmo modelo. 1 minuto aí para você responder. Muito bem, galera, se você não terminou, pause o vídeo agora e termina. Se você terminou, vamos lá, vamos conferir. Agora vamos conferir. Olha aí, ó. Na segunda linha, temos 10 elevado a menos 3, potência 10 elevado a menos 3. O valor do expoente é negativo, menos 3. Temos aí a escrita do número. Como nós temos menos 3, são 3 casas depois da vírgula. E o número que encontramos é 1 milionésimo. Na próxima linha nós temos expoente 6, positivo. Então nós temos 6 zeros, é um número muito grande. Nós temos o nome desse número 1 milhão. E a forma da potência 10 elevado a 6. Na terceira linha do exercício, o 1, sempre representado por um número elevado a 0. Como a gente está trabalhando aí com a potência de 10, então 10 elevado a 0. Não esqueça, hein? Todo número elevado a 0 é 1. O expoente aí, 0. E o número dessa escrita, 1. No último, nós temos lá 1 bilionésimo. Representado com 9 casas depois da vírgula, ou seja, com expoente negativo, menos 9.
e valor do expoente menos 9. Espero que você tenha acertado esse exercício. Então, na atividade 2, responda as seguintes perguntas, justificando as suas respostas. Então, na folha aí que vocês, na sua folha, você vai responder aí. Qual é o maior número? 10 elevado a menos 2 ou 10 elevado a menos 4? Vamos ver? 10 a menos 2. 10 a menos 2 é a mesma coisa que duas casas decimais aí, né? 0,01. E 10 elevado a menos 4, 4 casas decimais, 0,001, que é um número menor e bem menor do que o 10 a menos 2. Portanto, 10 elevado a menos 2 é o maior número aqui dessa comparação. E no item B, a igualdade 10 mil milhão, 10 milhões é igual a 10 elevado à sexta potência? Verdade ou mentira? Certo ou errado? Para quem respondeu que está errado, acertou. 10 milhões, na verdade, é 10 elevado à sétima potência. Vamos lembrar que a gente sempre coloca lá a vírgula na frente do primeiro número, para representar essa ordem de grandeza. E 10 elevado à sexta potência, na verdade, é de 1 milhão, representa 1 milhão. Então, para quem respondeu aí que a afirmativa é falsa, parabéns, acertou. Então vamos lá, pessoal. Se pensarmos que entre 10 mil e 100 mil o número intermediário é a média dos valores entre 10 mil e 100 mil, ou seja, soma 10 mil com 100 mil, o resultado disso divide por 2, que vai dar 55 mil. Números maiores do que 55 mil têm ordem de grandeza 10 à quinta. E se for menores tem ordem de grandeza 10 à quarta. Vamos lá para a lousa para poder entender melhor isso daí? Vamos lá, ó. Eu coloquei aqui qual é a ordem de grandeza de 59 mil e 54 mil. Então a gente deve proceder assim, ó. Quais são as ordens de grandeza? Então nós temos aqui a ordem de grandeza 100 mil e 10 mil. Por que eu estou pegando 100 mil e 10 mil? Depois de 10 mil vai para 100 mil. É a próxima ordem de grandeza. Depois de 100 mil vem para 1 milhão. Tá vendo? Ó? Vem para 1 milhão. Então, a ordem de grandeza ela tem essa sequência escalonada. Entre 10 mil e 100 mil, eu vou ter aqui, ó, fazendo o cálculo que já foi feito, 10 mil mais 100 mil dividido por 2, nós chegamos aqui que vai dar 55 mil. O que isso significa? Que até 55 mil a ordem de grandeza é essa daqui, ó, de 10 mil, ou seja, 10 elevado à quarta potência. De 55 mil para frente, a ordem de grandeza já passa a ser essa, 10 elevado à quinta potência, ó, 5 zeros, 10 à quinta potência. Então, o que nós vamos ter? Até 55 mil é essa. 54 mil é menor do que 55 mil. Então, a ordem de grandeza desse é 10 elevado à quarta. E a ordem de grandeza desse 59 mil já é maior do que 55. 59 mil, então, vai ser 10 elevado à quinta potência. Então, a gente sempre tem que olhar nesse intervalo para poder verificar a ordem de grandeza correta. Ok? Qualquer coisa, coloque aí nos comentários, eu faço um outro exemplo. Vamos para o exercício. Então, responda as seguintes perguntas, justificando suas respostas.
Se a distância entre a Terra e o Sol é de aproximadamente 149 milhões e 600 mil quilômetros, qual é a potência de 10 mais próxima dessa medida? Um minutinho aí para você fazer. Vamos lá então? Vamos para a lousa para eu te explicar. Vem cá. Ó, 149 milhões, ele está mais próximo de 1 bilhão ou de 100 milhões? Aqui ele está mais próximo de 100 milhões, né? Ele nem chegou a 500 milhões. Então a ordem de grandeza dele vai ser esse daqui. 10 elevado a 3, 6, 7, 8. 10 elevado a oitava. Ok? Ó, vamos recapitular. Coloquei a ordem de grandeza menor e a ordem de grandeza maior. A ordem de grandeza que eu quero saber, que é o 149 milhões, ele fica mais próximo de 100 milhões. Por isso que a potência de base 10 que vai representar é 10 a oitava. Beleza? Vamos fazer o outro exercício? Vamos lá. Responda as seguintes perguntas justificando suas respostas. Em média, o diâmetro de um fio de cabelo tem aproximadamente 0,00003 metros. Qual é a potência de 10 mais próxima dessa medida? Um minutinho aí para você responder. Vamos lá? Vamos lá para a lousa para a gente ver isso. Então, olha lá, ó, o número 0,00003 metros, ele vai ficar mais próximo de quem? 1, 2, 3, 4, 5, ou ele fica mais próximo dessa ordem de grandeza ou dessa ordem de grandeza? Ele não chegou nem na metade, que é o 5 aqui, não. Se ele chegasse aqui até o 5, ainda seria daqui. Mas como ele, se tivesse passado o 5, seria para o de baixo. Então aqui ele fica mais próximo desse, que é 10 elevado a menos 1, 2, 3, 4, 5. 10 elevado a menos 5. Então, recapitulando, eu escrevi o número entre as duas grandezas subsequentes. E ele fica mais próximo dessa grandeza, por isso que nós optamos em colocar 1, 2, 3, 4, 5, 10 elevado a menos 5 e não a 10 a menos 6. Ele nem chegou até o 5 aqui, ó. Beleza? Bora pro próximo? Agora você vai fazer para entregar essas duas perguntas em folha separada. Você vai responder as duas perguntas. Qual estratégia podemos utilizar para saber o expoente positivo de uma potência de 10? Como determinarmos o expoente negativo de uma potência de base 10? Ou seja, qual é a estratégia que você tem
para utilizar o expoente positivo de uma potência? Qual é? Me responde aí qual é a estratégia. E quando você usa o expoente negativo? Me diz aí. Aí você vai escrever aí nos comentários, e para quem está aí na sala de aula, vai anotar num papel separado, numa folha separada para me entregar, ok? Muito bem. Estamos chegando aí ao final da aula. Temos algumas referências. Se você tem dúvida, se você ficou com dúvida em algum conteúdo, deixa aí no comentário. Nós vamos tentar responder o mais rápido possível. Beleza, galera? Grande abraço. Até a próxima.